Técnicas de estudo. São diversas técnicas de estudo. Vocês vão abordar aí vários. Cada um vai falar como estudou. Se você perguntar para o professor Rodolfo, ele vai falar que viu videoaula, que viu PDF. Se você perguntar para o Vaseline, ele vai falar que leu doutrina, assistiu videoaula. Cada um tem. Eu estudei por um jeito, cada um estudou com técnicas de estudo. E isso realmente é muito peculiar. Isso realmente é de cada um. Tem gente que é visual, já ouviram isso? Eu sou visual, gosto muito de videoaula. Não, eu gosto mais de PDF. Isso realmente é válido. Não dá pra gente querer botar em uma forma e todo mundo executar este tipo de estudo. Não dá. Mas existem técnicas que é válido para todos. Existem técnicas que é válida você utilizar na sua vida, na sua rotina de estudo. Então, existirão modelos de estudo que você pode se adaptar, mas existem técnicas que você deve adaptar. Umas vocês podem, outras vocês devem. Quais são as técnicas principais? Quanto maior o seu esforço cognitivo, melhor. Ou seja, quanto mais ativo for o seu estudo, melhor. O que significa isso? Esforço cognitivo. É você esforçar sozinho a lembrar daquele conhecimento adquirido. Quando você leu o livro, você leu o PDF, você leu aquela informação, você realmente entendeu ou você só passou o PDF? Só leu ali o material? O comum é ler, não entendi nada, né? Não entendi nada. Controle de Constituição, li, não entendi nada. Esse é o comum. Isso daí, você vai ter que lembrar daquela informação. E como que eu faço isso, né, Laís? Como? Esse esforço cognitivo que vai fazer com que você recupere esta informação. E como é este esforço cognitivo? Você leu o material e tenta explicar para você aquilo que você entendeu. Quando você lê uma teoria, quando você lê um conteúdo, o que eu entendi disso daqui? Foi isso, isso, isso. Você fez um esforço cognitivo para lembrar, explicar, falar no chuveiro sozinho, falar na frente do espelho, o esforço cognitivo para que você lembre sozinho. É por isso que a gente fala que cursinho nenhum aprova aluno. Não, é o seu esforço cognitivo que irá fazer você ser aprovado. Aqui a gente facilita para você, mas se você não fizer o esforço cognitivo, dificilmente você passa. Então isso é muito importante. E o que é esse esforço cognitivo? É você tentar lembrar daquele conteúdo, é você explicar. Nada melhor do que entender um conteúdo é você explicando aquele conteúdo para alguém, seja para uma criança, seja para a parede, seja para você mesmo, seja para o seu esposo. Explica para alguém aquele conteúdo. Tenho certeza que quando você explicar, dificilmente você pode esquecer tão facilmente aquele conteúdo. É você esforçar a sua cabeça a lembrar daquilo ali. É por isso que só ver videoaula não vai fazer você passar em concurso público. Ver videoaula é muito cômodo. Você não está fazendo esforço nenhum. Você só está simplesmente assistindo o professor. Só ler o material é muito cômodo também. É muito cômodo. Revisar, relendo o material, é o pior tipo de revisão que você pode fazer. Que esforço que você está fazendo? Absolutamente nenhum. Você simplesmente está relendo aquilo ali. E não está fazendo nem que sequer um esforcinho mínimo para o seu cérebro lembrar aquela informação. Então, cuidado com esse tipo de esforço que você acha que está fazendo, quando na verdade não está fazendo absolutamente nenhum. Então, quanto mais esforço, quanto mais você tentar lembrar aquela informação, melhor ainda, melhor a absorção e o principal, a recuperação daquele assunto. Recuperar na hora da prova. Fazer testes, isso é muito importante, simulado, provas, questões, analisar e corrigir aquelas questões. Talvez eu possa até falando óbvio, né? Mas o óbvio ele precisa ser dito, e o óbvio, feijão com arroz, ele precisa ser dito. Porque às vezes a gente pensa em técnicas mirabolantes, fórmulas mágicas de estudo, mas o feijão com arroz, que é o que funciona. É o básico, gente, é o básico. Não fica querendo fórmulas mágicas. Não.
teste. E esse teste, cuidado com as questões alternativas, porque a gente acha que fazer questões é uma técnica de revisão. Cuidado com as questões alternativas, porque a questão alternativa ela não faz com que você tenha esforço nenhum. Veja só, se eu fizer uma pergunta assim, qual é a capital? Enfim, uma questão muito clara, você pode até tentar memorizar aquele assunto, mas a própria questão ela já vai te dar a resposta. Você concorda comigo? Você, quando vê uma questão alternativa, a própria questão ela vai te dar uma resposta ali, só que você não está esforçando nenhum. Então, cuidado com o teste. Os testes ideais, né, os simulados, questões ideais, são aqueles que você tem que responder. Faça a pergunta e responda você mesmo. Por isso que eu não sei qual foi o colega que perguntou do flashcards, né? Enfim, todas essas técnicas que façam com que você memorize é muito boa. O flashcard é ótimo e você não precisa ter aplicativo, basta você ter ali. No outro dia, né? O que é organização criminosa? Eu estou trazendo aqui para a minha área penal. O que é organização criminosa? Responda, né? O que são nomenclaturas? O que é o princípio da insignificância? Coisas básicas. O que é crime? A gente sabe, mas explica o que é crime, o que é crime, quais são os conceitos, né, de crime. Então, isso é importante. São questões abertas e que você possa responder. Então, esse fazer teste não é qualquer teste. Lembre-se sempre do esforço cognitivo. Sempre lembrar e recuperar aquela informação. Questões, simulados, é interessante você fazer sempre, sempre. Principalmente estudou, faça questão. Estudou, faça teste, para que você possa memorizar aquela informação. Estudar, compreender e organizar as ideias e explicar para alguém mesmo. É a melhor técnica para si mesmo, desculpa. É uma das melhores técnicas para você estudar. Você pode estudar da maneira que você achar interessante, tá, gente? Aqui eu não estou enfiando goela abaixo uma técnica de estudo que vocês têm que fazer. Pelo contrário, cada um de vocês tem ali uma maneira de estudar. PDF, videoaula, não, nenhum dos dois, doutrina, também nenhum dos dois, não interessa, isso não está sendo discutido. Mas isso daqui precisa passar por todas essas técnicas que vocês utilizam, independente delas. Combinado?